Olá, meus amigos e minhas amigas, doutores e doutoras e concurseiros de plantão. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio deste maravilhoso podcast. E para você que está chegando agora, eu sou Gia Campos, apresento esse podcast e desde já eu peço para você que clique no botão seguir e compartilhe esse podcast se ele estiver sendo útil para você. Queridos, olha, hoje nós vamos falar sobre algo que tem tomado os noticiários e o mundo jurídico, né, claro. Mas antes de começarmos a nossa aula, eu quero reforçar aqui o recadinho para vocês que ainda não aproveitaram o nosso cupom de desconto de 20% off lá no site da Editora do Direito, a loja oficial da Saraiva Júri. Eu vou deixar o link aqui na descrição para que você possa acessar o site, escolha o seu livro favorito para que você possa se preparar e no final aplique o cupom de desconto Direito do Zero e pronto. Você terá 20% de desconto e quando chegar o seu material, não se esqueça de compartilhar conosco esse momento no @direitopenaldozero.podcast e o @saraivajur. Meus caros, dado o recado, agora vamos para a nossa aula. Bom, você já deve ter visto que o tema aqui é sobre a descriminalização de um determinado fato. O que significa descriminalização? E também quais são os efeitos que essa descriminalização causa. Aqui nós iremos tratar hoje sobre aquilo que está sendo perpetrado no momento. Jean, o que é? Duas questões. A questão é o aborto, que está sendo decidido se é possível ou não, e também sobre a questão da maconha. A que ponto que é, quanto é para ser uso ou não. Então nós temos em xeque duas questões. Só que quando se decide qual é a possibilidade jurídica de permanecer, ou seja, de dizer, olha, esse determinado fato não é mais crime, quais são as consequências? O que gera na vida daquele que foi condenado ou daquele que praticar o fato daqui por diante? Uma coisa eu posso adiantar, todos aqueles que foram condenados por este crime que deixou de ser, serão colocados em liberdade. Assim, num estalar de dedos. Bom, nós vamos ver exatamente isso e eu quero começar com vocês falando lá do artigo 2º do Código Penal, a lei penal no tempo. Bom, já estou aqui munido com o meu vade-mecum e o artigo 2º do nosso Código Penal ele vai tratar sobre a lei penal no tempo. Vai dizer o seguinte, ninguém pode ser punido por fato que a lei posterior deixar de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Aqui nós temos algumas informações muito importantes. Em primeiro momento, ninguém vai poder ser punido por um fato que antes era crime e agora deixou de ser crime. Parece lógico, né? Mas a lei precisa trazer exatamente isso. Bom, se hoje nós temos, por exemplo, que a lei de drogas, a lei 11.343 de 2006, lá no seu artigo 28 vai trazer o usuário de droga, né, o uso de droga, uma pena para aquele que é enquadrado no artigo 28 da lei, não no artigo 33, e ela simplesmente deixa de valer. Fala, seguinte, a partir de agora nós vamos revogar e não existe mais punição para aqueles que são usuários. Ou seja, a partir de agora, o artigo 28 da Lei de Drogas ele é revogado. Então, todo aquele que for pego com um valor que nós decidimos aqui, esse será considerado usuário e não é mais crime. Então, a partir desse momento, qualquer pessoa que for apanhada portando um determinado valor X de substância, esse não será enquadrado na lei e também não responderá. Justamente por quê? Porque essa conduta que outrora era considerada criminosa, agora deixou de ser conduta criminosa, sendo uma conduta atípica. E aí quando se fala nesses efeitos da sentença, é importante compreender que não são todos os efeitos que estão extintos. Então, embora nós tenhamos lido aqui que extingue todos os efeitos, ele não é na sua totalidade. Justamente por quê? Porque esses efeitos penais eles são retirados, no entanto, permanecem os efeitos extrapenais. Jean, o que são os efeitos extrapenais? Bom, vamos lá no Código Penal,
artigo 91 e 92, lá nós temos que o legislador ele trouxe para que nós possamos ver quais são os efeitos. Estou pegando junto aqui com vocês para a gente acompanhando junto a aula. Então nós vemos que o artigo 91 ele vai trazer os efeitos genéricos e específicos. Primeiro, 91, são efeitos da condenação. Tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. Jean, peraí. Você disse que o primeiro efeito, o efeito da condenação, ele era extinto. Perfeito. Agora os extras penais. Esses não são. Quais são? Exatamente o que eu acabei de citar aos senhores. Eu fui condenado pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas. Beleza. No entanto, eu não era no 33, era no 28. Mas eu tinha o dever de indenizar. De alguma forma eu tinha que indenizar pelo crime que eu causei. E esse valor arbitrado, nós sabemos que quando o juiz, ali no ato ali, que ele está realizando a dosimetria da pena, o juiz, além de dizer o quantum de pena que o agente vai cumprir, esse também coloca os dias multas, ou seja, um valor que o agente vai ter que pagar. E aí, esses efeitos da condenação, ele não é extinto. Ou seja, o crime deixou de existir. Agora nós temos uma conduta totalmente atípica. O uso de drogas não é mais crime. Então eu fui condenado. Quais são os efeitos? Eu sou considerado para fins, da lei. Não sou mais réu. Eu sou retirado. Esse meu nome é retirado do rol de réus. Eu não sou mais reincidente. Eu sou primário. Para qualquer efeito, eu sou primário. Nunca respondi por qualquer crime. No entanto, esses efeitos extrapenais permanecem. Eu tenho o dever e a obrigação. Também a perda do valor, ou seja, em favor da União. Eu tinha um bem. Eu fui pego com esse bem. Por exemplo, um carro. Vamos supor que deixou de ser crime o tráfico ilícito de drogas lá do 33. Bom, o carro que eu fui apreendido, o caminhão que eu fui apreendido, o helicóptero que foi apreendido, esse não vai devolver para mim não. Olha, você foi pego, a conduta deixou de ser crime, no entanto, esses bens permanecem com o Estado. E aí eu peço para os senhores que deem uma olhada no artigo 91A também, que foi acrescentado com o pacote anticrime. Não se diz respeito aqui para que nós possamos estudar na sua totalidade, mas agora nós vamos para o 92. E lá no 92 tem algo que é importante para nós que somos concurseiros, tá? É o seguinte, o artigo 92 ele vai falar que são também efeitos da condenação o quê? A perda do cargo, função pública ou mandato eletivo. E vamos falar a verdade, né? Isso é muito bom. Pensa num agente que foi condenado pela prática do crime de corrupção, por exemplo. Do âmbito da administração pública, ele ocupava um cargo público, ele praticou o crime de corrupção e aí, bom, esse crime deixou de ser punido, vem uma lei mais benéfica e agora você não deve mais ficar segregado, cumprindo a pena, e a gente vai retornar de novo para você o cargo. Bom, isso não me parece lógico para nós que vivemos numa sociedade. Então, nesse ponto, a lei foi perfeita. E também nós temos que quando for aplicada pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 anos aos demais casos. Então aqui o Estado ele não vai devolver para aquela pessoa que praticou um crime contra alguém do seu poder familiar, contra um filho, uma filha, um descendente, ou aquele tutelado ou curatelado, o poder de exercer o poder familiar. Então essa incapacidade vai permanecer. E aí também, é lógico, a questão da habilitação. Se ele utilizava a habilitação para poder realizar o crime, aquela prática do crime doloso, ele também não vai ter esse direito restabelecido. Justamente, pensa no agente que realiza o contrabando, por exemplo. Ele utiliza essa habilitação dele para dirigir esse veículo automotor para que ele pudesse contrabandear. Então, não parece lógico que o Estado devolva. E aí, dando continuidade, nós temos uma questão chamada de princípio da continuidade normativa típica. O que significa dizer isso? Vai acontecer quando uma lei penal ela é revogada por uma outra norma. Ou seja, essa nova norma que revogou, ela pega esse crime que existia e coloca no outro crime já recém-criado. Não entendi. Vamos lá.
O artigo 214 do Código Penal, ele não existe mais. Se você for lá no teu vade-mecum, ele vai estar riscado como revogado. Ali nós tínhamos o crime de atentado violento ao pudor. Deixou de ser crime? Não, não deixou. Ele foi colocado novamente com uma outra redação lá no artigo 213 do Código Penal. Então, olha só, nós temos aqui o exemplo clássico do princípio da continuidade normativa típica. Por quê? Um tipo penal já existente, ele é retirado e colocado juntamente com outro já existente. Então nós não temos aqui que uma conduta ela foi abolida. Ah, Jean, mas não deixou de ser crime. Não deixou. Ele foi simplesmente readequado, tá? Dando continuidade, nós vemos também o seguinte. Tudo bem, o agente foi condenado e a quem compete a realizar essa nova aplicação da pena? Bom, é por lógico que o legislador já decidiu isso. O artigo 66.1 da Lei de Execução Penal, ele vai trazer qual é a competência. É o juiz da execução. Da mesma forma, a súmula 611 do STF já fixou. Olha, cabe ao juiz da execução aplicar a pena mais benéfica. Mas, Jean, sobre qual fundamento? Artigo 107 do Código Penal, inciso 3º, que vai falar pela retroatividade da lei, que não mais considera o fato criminoso. E também faço a ressalva aos senhores, o artigo 5º, inciso 40 da própria Constituição, fala que a lei não vai retroagir, salvo se for para beneficiar o réu. Então, resumindo o que foi abordado aqui, nós temos uma lei onde nós temos uma conduta típica, aquele que cometeu o fato deve ser punido. No entanto, após essa norma, sobreveio uma nova que fala, olha, essa conduta deixou de ser punida. Então, aqueles que cometerem aquele fato a partir daquele momento, é uma conduta atípica, não podem ser responsabilizados. E aqueles que a lei aplicou anteriormente, estes terão as suas penas revogadas, por lógica, somente sobre esse fato. Não vamos aplicar para um agente que cometeu vários crimes. Não, é só esse fato que deixou de ser uma conduta típica. E aí, o que faz com essa pessoa? Aplica-se os efeitos extras penais. O efeito primário da condenação, que é o cumprimento da pena, extingue-se, mas permanecem os efeitos extrapenais. Também nós vemos que quem é responsável para aplicar essa norma penal mais benéfica é, por lógica, que é o juiz da execução penal. E assim, nós não iremos abordar a quem compete dizer se é um crime ou não. Você que estuda direito constitucional, você já deve saber que compete ao Congresso, esse que tem o poder constitucional. Aquela norma dita por outro órgão não me parece ser apropriada, justamente porque a própria Constituição veda que órgão judiciário ou até mesmo outros possam legislar, até porque esses não possuem o poder de legislar. O Poder Judiciário apenas aplica a lei que o próprio Poder Judiciário criou. Não estou dizendo com as minhas palavras, mas sim a própria Constituição, a nossa Carta Magna. Queridos, ficamos por aqui. Muito obrigado a você que me acompanhou em mais um episódio deste maravilhoso podcast. E repito mais uma vez, aproveite o nosso cupom de desconto de 20% off lá no site da Editora do Direito, a loja oficial da Saraiva Júri, e adquira o seu material para que você possa se preparar para os seus estudos. Ah, Jean, não sei como me preparar. Bom, tem um monte de material lá que vai te ajudar. Tem questões, tem doutrinas, também tem como passar em concurso público. Bom, tem uns livros sensacionais. Adquira e depois compartilhe comigo. E é isso, meus caros. Um forte abraço e até mais!